Muito bem, então continuando aqui com os requisitos do Pegasus, nós vamos falar agora do E-Social. Trata-se do sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É uma ferramenta para consolidar as obrigações acessórias da área trabalhista de uma empresa em uma única entrega. O objetivo é uniformizar, centralizar as obrigações e combater a sonegação relativas aos empregados. Então, o que é o E-Social? Um arquivo que tem que ser entregue com uma certa periodicidade e que deve conter uma série de informações. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo de um layout do E-Social, tá? Não significa que este aqui é o mais recente, né? Nós vamos trabalhar em cima do mais recente, mas eu tentei agora entrar no site lá do governo com o layout e, tipo, tá muito demorado para entrar. Então, eu abri esse layout aqui só para explicar para você do que se trata, tá? Então, é isso. Você vai gerar um arquivo. Daí, neste arquivo, a empresa, né, para qual você vai vender a aplicação, vai gerar um arquivo que vai conter essas informações aqui, ó. Informação do empregador, tabela de estabelecimentos e obras de construção civil, caso esse seja o nicho da empresa, ele vai ter esse registro 1005, tabela de rubricas, lotações tributárias, cargos e empregos públicos, funções ou cargos de comissão, tabela de horários e turnos de trabalho. Você já começa a perceber que nós vamos pegar essas informações de vários lugares do nosso DER, né? Então, por exemplo, essa tabela de horários e turnos de trabalho são tabelas que estão lá no módulo ponto eletrônico, tá? Tabelas de ambiente de trabalho, tabela de processo administrativo, operadores portuários, caso a empresa ou o órgão, né, seja um porto, no caso aí, remuneração do trabalhador, então certamente isso que vai ser pego lá do módulo folha de pagamento, rendimentos do trabalho, pagamento a beneficiário não identificado e por aí vai, tá? Então, nós vamos realizar a geração deste arquivo com base numa pequena ou média empresa do ramo comercial, né? Nós não vamos gerar todos os registros, né, até para os portos, como você viu ali, não, tá certo? Se esse for o seu nicho, aí você vai e implementa esse registro que você precisa, tá? Nós vamos mostrar como fazer e vamos gerar o mínimo para uma empresa média, pequena do ramo comercial, tá bom? Daí aqui, ó, quando você encontra esse manual, né, ele traz o layout de cada um dos registros, né? Enfim, você vê que são 127 páginas, é muita informação, tá? Mas a princípio você deve gerar, né, este arquivo de acordo com o teu nicho, tá? A não ser que você pense assim, não, eu vou trabalhar apenas com E-Social, eu vou fazer com que o arquivo ele seja gerado de forma completa para qualquer tipo de órgão que exista no Brasil. E aí a pessoa pode integrar o meu E-Social no ERP dele, no sistema dele. Aí você faz um completão, tá bom? Bom, no nosso DER, a coisa vai ficar aqui no nosso DER, né? O nosso DER ele tem, no momento, deixa eu ver quantas tabelas, são 431 tabelas no momento, tá? Será que ele está contando com as views aqui? Não, as views são 15, então pronto, são 431 tabelas, ok? Então, parte daquelas informações do E-Social vem de outras tabelas aqui, tá? Do ponto eletrônico, da folha, da contabilidade, enfim, de outros módulos do ERP. Mas tem alguns registros do E-Social que não estão nessas tabelas que já existem dos demais módulos, tá? Então, nós criamos aqui, a princípio, 5 tabelas para armazenar essas informações, que é a tabela E-Social rubrica. Então, aqui nós vamos colocar as rubricas do E-Social. Aqui está, nós temos aqui o código, o nome e a descrição, de acordo com o que é solicitado lá no layout. Temos a natureza jurídica, então vai ter aí o grupo, código e descrição, de acordo com o que também tem lá no layout do E-Social, tá? Tabela 25, natureza jurídica. Temos o tipo do afastamento, né, a tabela 18, motivos do afastamento, então tem o código e a descrição.
Temos a classificação tributária, isso aí é a tabela 8, lá do E-Social, também temos o código e a descrição. E, finalmente, nós temos aqui o motivo do desligamento, é a tabela 19, motivos de desligamento que é necessário informar também para o E-Social, tá? Então, temos essas 5 tabelinhas. Quando nós formos gerar o arquivo, se forem necessários criar mais tabelas, nós vamos criar nesta posição aqui, se encontra bem aqui no DEL, essas tabelas do E-Social, tá? E é isso, né? Ele é trabalhoso de fazer, o E-Social, mas não é difícil de compreender. Quando você lê a informação e analisa o layout, né, aí você vê que são informações que já estão dentro do banco de dados. Aí, como o E-Social ele quer funcionar de forma genérica para todas as organizações do país, por isso que é o manualzão lá, o layout tem 127 páginas, né? Porque ele é genérico para todas as organizações do país, mas quando você trabalha em cima do seu nicho, você vai gerar apenas alguns registros e não todos eles, tá certo? Então é isso. Quando nós formos gerar, né, o arquivo, você vai compreender melhor, tá? E qualquer dúvida em relação a essa modelagem, você pode abrir lá um ticket de suporte no Trello, tá?